Se você é estudante de astrologia, você deve bater o olho no mapinha e já identificar os elementos básicos de um mapa astral. Por que é interessante a gente entender esses elementos básicos? Porque da construção destes elementos, a gente vai criando depois o intermediário, o avançado. Quais são os elementos base dentro de uma análise astrológica? A gente tem planetas, nós temos signos, nós temos casas, nós temos aspectos. Tá? Então, são esses 4 elementos chaves. Dentro dessa conexão, nós temos o quê? Tijolinhos que formam a fundamentação do entendimento da astrologia, que é uma linguagem. Então, nós temos qualidades primordiais. Então, a gente tem quente, úmido, seco. Quando a gente fala que Saturno é maléfico, nós não estamos dando um poder para Saturno destruir a nossa vida aqui na Terra, não é isso. É porque numa qualificação de características saturninas, ele é contrário à vida, porque ele é frio e seco, certo? E nós temos também, dentro deste contexto, outros pontos, como ordem caldaica dos planetas, ou seja, a velocidade, que é do mais lento para o mais rápido. A gente tem visibilidade da luz. Algo é visível ou não é visível? Nós temos também, dentro da questão da localização das casas, dos planetas, a gente tem ambientes onde um ponteiro astrológico, que é um planeta, se sente confortável e onde ele não se sente confortável para dar tudo de si. Então, quando a gente fala em dignidades e debilidades, lembra das qualidades primordiais. Quer dizer que aquele ponto, ele tem uma qualidade. E ele está num ambiente que não favorece muito ao que ele tem para oferecer, certo? Então, isso ajuda a gente a mensurar qualidade e tempo. Ou seja, quais são as possibilidades de um assunto que está indicado no mapa natal acontecer, se desenvolver? Como que isso tende a acontecer? Nós temos sempre o planeta que representa o quê. Então, se você quer começar, está começando na astrologia, esquece signo, bate forte aí na questão planetária. Por quê? Porque signos não são coisas, não são objetos. O que é algo? O que vai acontecer é planetário. Então, começa pelo planeta. Signo modula um planeta. Então, como acontece? De que maneira aquilo ali acontece? Aí nós temos a casa onde aquilo acontece de tal maneira. E aí nós temos os aspectos. Como que um enxerga o outro? Se você encontra alguém na rua que você se dá muito bem, como que é esta conversa? É meu brother, bate aqui, toca aqui. Agora, se você encontra um desafeto, certo? Então, aspecto representa aspectário. Então, como eu enxergo o outro e o outro me enxerga? Eu posso ter um aspecto conflitante, posso ter um aspecto bacanudo, eu posso ter um aspecto bacanudo, mas que ainda precisa de um certo desenvolvimento, sabe? Então, nós temos os aspectos, que são o quê? Trígono, sextil, quadratura, oposição e uma conjunção que não é necessariamente um aspecto, mas a gente coloca no mesmo balaio, para ficar mais fácil de entender. Eu vou colocar aqui visualmente, que eu particularmente preciso enxergar as coisas, tá? Essa base bem base mesmo, bem basicona. Então, começamos pelos planetas. Vamos identificar os planetas, que são esses ponteirinhos aqui, tá? Imagina o mapa como um grande relógio, tá? E aí você tem os ponteiros, que são os indicadores do que tende a acontecer, né? O que tende a se desenvolver, tá? Ó, então, nós temos os planetas. Identifica os planetas. Aqui nós temos um luminar, que é a Lua, nós temos o Sol, nós temos Mercúrio, Saturno, Vênus, Marte, certo? Nós temos para cada planeta suas qualificações, os seus, digamos, conceitos, que não é só um, tá? E nós temos também pontos calculados, por exemplo, isso aqui que parece uma ferradurazinha, é um ponto calculado, que é o nó do norte. Aqui nós temos o nó do sul, nós temos o ascendente, nós temos o meio do céu, né? Oposto ao meio do céu, a gente vai ter o fundo do céu, tá? Então, você identificando, eu quero que você já faça esse exercício. Pega aí, ponteiro mercuriano. O que representa Mercúrio?
a comunicação, a questão do intelecto racional e lógico, né? Como eu brinco, como eu encadeco as coisas, como eu entendo, como eu compreendo, como eu passo essa informação, tá? Nós temos os signos, tá bom? Então, os signos são o quê? Ó, 30 graus de eclíptica. É uma unidade de mensuração, tá? É uma unidade de medida. Então, eu tenho 30 graus de eclíptica, e eu tenho aqui, por exemplo, o signo de Câncer, tá? Depois nós temos o quê? O signo de Leão, o signo de Virgem, e assim, né? A gente vai ter também a questão do ritmo, então, um cardinal, um fixo, mutável. Sempre vai ser um cardinal, um fixo, mutável. A astrologia é sobre ciclos da vida e principalmente a tropical é essa observação da natureza. Os cardinais iniciam, os fixos tendem a estruturar, né? Então, traz uma perenidade para a gente dar o quê? Entender se a coisa está rolando ou não, né? E aí a gente tem o mutável que representa o final das estações, que representa esse movimento, essa mudança que vem para o próximo signo de um cardinal, de um fixo e um mutável. Então, a vida é um eterno ciclo, né? Nós temos, claro, aqui dentro do próprio signo, né, um signo de água, então a questão elemental, né? Então, água, ar, fogo, terra. Então, o que que representa o elemento água, essa fluidez? A gente vai ter qualidades primordiais aqui para serem estudadas também. Isso tudo é muito bem detalhado no curso de Promessa Natal, tá? Então, nós temos fogo. Pô, o fogo é quente, expande. Por que que o sol é visto como um potencial maléfico? Porque a gente aprende essa história de, onde você tem o sol é onde você brilha. Será mesmo? A gente vê muitos casos de infertilidade com sol de casa 5, tá? Porque existe uma qualidade primordial no sol, tá? Ele é quente, ele é seco. Então, na medida certa, ele esquenta e é favorável, mas e se ele for desfavorável, certo? Ele pode queimar, ele pode secar. Então, entender a questão da qualidade primordial é importantíssimo, porque se você entende essa fundamentação, depois qualquer dúvida que você tiver, você vai responder com base nela, e não em coisas que não tem nada a ver, só para pegar a resposta que você gostaria e não o que o mapa está indicando. Casas, né? Então, a casa, ó, é esse ponto interno, tá? Então, o signo está aqui, a casa está aqui. Então, nós temos a fronteira da casa, que é o interno, a fronteira do signo, que é a externa. Nesse caso, está bem conectadinho aqui, porque eu estou usando o sistema de signos inteiros, tá? Mas isso não é uma verdade absoluta, porque você pode estar usando Plácidos, Alcabito, Coques, tem vários sistemas de casas, tá? E nós temos, então, os aspectos que são os risquinhos aqui, mas lembra que esses risquinhos eles podem aparecer ou não, porque é uma configuração do software que você está usando, tá? Então, o que eu quero que você pense em termos de aspecto é um planeta olha para o outro ou um planeta não olha para o outro, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos uma questão de tensão, ou seja, este Marte, ele conjunta, né, com esse ascendente, e ele olha por tensão com o meio do céu, que é um ponto calculado. Ele está olhando para lá e está dizendo, entende? Agora, eu posso ter pontos de fluidez. Eu tenho uma Vênus e um Saturno fluindo, olhando para o meio do céu e dizendo assim: vem aqui, amigão, que ó, te ajudo. Mas a gente precisa de um certo desenvolvimento, porque é um sextil. Então, a gente tem trígonos, sextis, oposições, né? Conjunções que não é necessariamente um aspecto. Então, aprenda a ver isso. Por quê? Porque você vai entender a dinâmica do movimento das coisas. Se um aspecto é aplicativo, separativo, partiu, tá? Nós temos a questão dos ângulos também. Então, nós temos as casas angulares, né, que é a 1, a 10, a 7 e a 4, que são os ancoramentos do mapa. E a gente tem esses pontos calculados, que é o meio do céu, o ascendente, o fundo do céu. Neme, o meio do céu é sempre o início da casa 10? Não, tá? Depende do sistema de casas que você usa. Mas eu aprendi que isso era uma verdade absoluta. Não é, porque existem vários sistemas de casas. Por signos inteiros, não. O meio do céu pode estar na 10, mas ele pode estar na 9, ele pode estar na 11, ele pode estar na 8, tá? Então, de novo, depende de qual sistema de casas que você está utilizando, tá certo? Aí nós temos outros elementos que você pode ir adicionando se você quiser. Então, os decanatos, que é esse corte que tem aqui de 10 graus, né, dentro do signo, com as próprias regências. Aí existem várias regências de decanatos, tá? Vai depender também muito da prática do astrólogo, mas eu ensino tudo como ver isso dentro da promessa natal, no curso de promessa natal. O que eu quero que você identifique aqui? A base que você precisa trabalhar. Não precisa colocar mais do que isso. Depois, se você quiser, você pode ir adicionando. Mas você precisa entender isso aqui primeiro. Você precisa saber fazer um bom arroz com feijão que você já consegue fazer uma interpretação. Não precisa colocar nada mais. Se você quiser e desejar,
você pode ir acrescentando aos poucos mais à frente, mas domine isso, porque não adianta a pessoa não entender qual é a diferença de um ascendente, de um sol e de uma lua, e querer colocar um monte de elementos para forçar uma resposta que às vezes nem está no mapa, tá certo? E depois nós vamos ter o desdobramento também, né? Então, por exemplo, eu tenho planetas, tá? Esses planetas, eles comandam signos, ou seja, Mercúrio é domínio de 2 signos, né? Ele manda no signo de Gêmeos e no signo de Virgem. Então, se a pessoa tem o Sol em Gêmeos, o Sol dela está diretamente direcionada para a posição de Mercúrio no mapa. Tem que saber fazer esse cruzamento, tá? Não é firula, embora eu sei que tá, né, tá se popularizando dizer que não é necessário. É sim, porque é dali que você vai entender como as coisas se desenvolvem. Não tem como fazer análise fatiada, tá? Então, você vai ter os planetas que comandam os signos, tá? Você vai ter planetas que se sentem bem em relação à sua natureza, tá? Por exemplo, vamos pegar um leão, qual é o habitat natural de um leão? Pensa. Agora você vai pegar esse leão e você vai colocar ele lá no Polo Norte para ele viver. Vai dizer assim, ó, se vira aí agora. Ele vai fazer o que ele pode, mas você entende que é contrário à natureza dele? É isso quando a gente fala em debilidade e dignidade, tá? Então não pensa assim que, ah, meu Deus do céu, está limitando a minha essência de ser. Não, não tem nada a ver com isso, tá? Inclusive em preditivas, se você quiser trabalhar com preditivas, que é muito interessante, porque aí você consegue mensurar o tempo das coisas, você precisa entender dignidades e debilidades para não fazer essa coisa de tudo é transformação. Ai, vão ser tempos transformadores. Ixi, quando não é, né? Bom, então nós temos os planetas também se sentindo confortáveis ou desconfortáveis nos signos e nas casas. Por exemplo, o Sol, ele sente muito bem na casa 9. Imagina se essa pessoa tivesse o Sol de casa 9, ele estaria numa posição de força por signo, numa posição de força por casa, e ele ainda teria um lado bacana, porque seria um mapa diurno, e o Sol é diurno, entende? Então aqui também tem a questão do sect. É visível, não é visível? É diurno ou é noturno? São planetas diurnos ou planetas noturnos? Tudo isso para mensurar. Só que aí você já está entrando no intermediário avançado, entende? Aí você vai colocando tudo isso numa equação e vai fazendo uma análise. Por isso que eu sempre falo que a astrologia nada mais é do que uma análise de dados, uma análise técnica dentro de uma linguagem técnica, tá bom? E que você precisa dominar esse fundamento base. Se você dominar esse fundamento base, depois, para qualquer linha interpretativa, para qualquer escola, você vai conseguir fazer interpretações porque você já tem o alicerce do seu castelo muito bem fundamentado. Você vai saber quando você lê um livro, quando você vê alguém falando alguma coisa, se aquilo ali tem base no fundamento ou não tem. Ou se você tiver uma dúvida, como eu sempre falo com os meus alunos, né? Ah, por que que tal coisa, tal coisa? Vamos pensar pelo fundamento? Visibilidade da luz, ordem caldaica, dignidades e debilidades. Assim, ó, rapidinho a resposta vem, tá bom? Então começa do começo. Eu sei que a gente já quer dar saltos, já quer fazer coisas super complexas, tá? Mas começa desse início. Entende diferença de ascendentes, Sol e Lua. Começa por aí. Entende a diferença do desenvolvimento de um meio do céu e do Sol. Entenda a diferença de um nó do norte e de um Saturno, né? Porque às vezes a gente lê as coisas, parece que elas se misturam, e não são. E lembra que planetas são reis. Planetas são o ponto máximo hierárquico dentro de uma análise astrológica. Eles estão lá, no topo. Então, tudo que vem depois, ponto calculado, tá? Eles, em peso e medida, eles estão um pouquinho abaixo, tá bom? Então, entre você dar uma ênfase muito grande, às vezes, para um asteroide, né? Você, às vezes, não entendeu nem ainda o que representa Saturno, tá? Então, essa base, esse belo arroz com feijão, você já consegue fazer muita interpretação bacana. E tem, acho que é no livro, se eu não me engano, do Crowley, que é o Real Astrology, ele tem isso, que é a Golden Rule. Então, assim, se você percebe que você está assim, precisando colocar muita coisa para achar uma resposta, é porque você não entendeu a base ainda. Não adianta a gente querer fazer, quer ver? Vou fazer um almoço aqui de domingo. Aí vou fazer um belo de um escargot com um molho de sei lá o quê e não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não sei nem fazer nem a quantidade de sal necessária num prato. Eu não sei nem o básico. Como que eu queria fazer alguma coisa muito, né, assim, não é nem avançada, mas muito mais complexa, colocando muito mais coisa. Começa com a base. Com a base você já tem ali uma interpretação, tá certo?